Eu trouxe hoje para vocês o passo a passo do nosso porta-guias. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de materiais e as medidas. Acompanhem até o final para ver como eu faço e depois leiam na legenda e anotem as medidas. Nós vamos precisar de tecido principal, manta e tecido para o forro, além do viés e dos botões que vamos utilizar. Eu inicio encapando a alça da maletinha. Eu faço uma tirinha de 28 centímetros por 3 de largura da manta e encapo com o tecido principal. Levo ao ferro, passo uma costura dos dois lados e a primeira coisa que eu faço é fixar na parte principal que está estabilizado na manta. Numa altura de 12 centímetros de uma das bordas, você vai fixar a alça. Eu costumo fazer uma costura nas duas laterais, uma costura de segurança e outra deixando mais ou menos uns 2 dedos de distância da borda para ficar uma costurinha dupla. Então, os 2 dedinhos é suficiente. Então, nós temos aqui a parte principal já com a alça, vamos arredondar os 2 cantos. Não precisa ser muito, tá? Só eu utilizei aqui uma fita, é só para ficar um acabamento mais bonito. Essa é a parte da frente. Depois de fixar a alça e arredondar os cantos, nós vamos medir então a distância que vai o nosso botão de ímã. A 22 centímetros da borda, dessa que está reta, nós vamos marcar 6 centímetros da lateral para dentro e 22 centímetros de altura, vamos fazer a nossa primeira marcação. Aqui eu vou dar só um pontinho com a caneta, para saber o local exato. E vamos repetir do outro lado a mesma coisa. Marquem 22 centímetros de altura, 6 centímetros de largura e marquem onde vai ficar o botão. No botão de ímã, nós temos uma chapinha, onde tem a marcação, 2 marcações laterais. Então, eu coloco a ponta da bolinha, onde eu risquei, e marco nas 2 laterais, onde nós vamos cortar para colocar as garrinhas do botão de ímã. Quem está acostumado a utilizar já conhece, né? Ele tem 2 garrinhas que vão ficar presas no lado avesso. Fiz as 2 marcações, agora eu vou cortar com o meu desmanchador de costura, mas você pode abrir como está acostumado. Eu faço dessa forma. Eu vou abrir as 2 marcações, um pouquinho, só o suficiente para passar as garrinhas. Agora, uma coisa importante que eu sempre faço, eu coloco um reforço com um pedacinho de manta do lado avesso, para não ter perigo de rasgar o tecido. Eu repito o que eu fiz na parte principal. Eu faço a marcação dessa chapinha, né, dos 2 lados, nas 2 tirinhas. Abro da mesma forma, com o meu desmanchador. E vou colocar antes da chapinha que fixa o botão. Eu acho importante fazer isso para não ter perigo de, com o tempo, né, com o uso, rasgar o tecido principal. Você faz de alguma outra forma? Conta pra mim. Eu sempre faço isso. Agora vamos repetir o processo do outro lado, colocar o outro botão. Faço da mesma forma. Coloco o reforço. E já vamos estar com os nossos botões de ímã presos. Pronto. Agora eu vou pegar o nosso forro, o direito dele virado para cima, e vou fixar na manta. Primeira coisa que eu faço é alinhar bem, levar o ferro para dar aquela coladinha, que a minha manta é R2, então com o ferro quente eu consigo colar o tecido. Depois eu vou levar a máquina e fazer uma costura em toda a volta. Confiram dos 2 lados se está bem preso.
Nós estamos então com o nosso forro fixo na parte principal. Eu retiro todos os excessos que possam ter sobrado. Faço uma limpeza em toda ela. E reserve. Pronto. Certo? Agora, nós vamos fazer aquelas abas laterais que servem para proteger a guia. Eu tenho, então, as 4 tiras, 2 do forro e 2 do tecido principal. Eu deixei a descrição, as medidas que vocês vão precisar. Eu vou, então, fazer as duas já juntas para adiantar o trabalho. Primeira coisa que eu faço, alinho bem, direito com direito, e vou arredondar os cantinhos. Vou usar aquela fita de novo que eu usei na parte principal, só para dar uma arredondada, para dar um charmezinho. Faço isso nas duas partes superiores. Tá? Eu já juntei, então, o forro com o tecido principal. Eles estão frente a frente. Vou agora cortar esses cantinhos, deixando arredondado antes de costurar. Observem que é pouca coisa, é só para dar um leve arredondado. Agora nós vamos fazer a costura dessa aba. Nós vamos costurar só nessa parte curva, deixando a parte reta aberta, tá? Costura em toda essa curvinha e não costure embaixo. Depois de costurado, nós vamos dar uma cortadinha nessas partes arredondadas. Eu utilizo uma tesoura de picotar, mas vocês podem dar uns piquezinhos se preferirem, para na hora de desvirar ficar um acabamento perfeito. Aí nós vamos desvirar essa peça, abrir bem as costuras. Eu gosto muito de levando ao ferro, tá? Eu desviro a peça, abro as costuras, levo ao ferro, ajeito bem. Depois de bem passadinho, eu faço um pesponto em toda essa parte fechada. Essa parte de cima, então, eu vou fazer toda essa curva e toda essa volta em pesponto. E a parte de baixo, reta, continua aberto. Vou aproveitar e já vou fazer a segunda parte. E mostro pra vocês. Olha, eles ficaram assim. Parte de baixo, a reta aberta. E o pesponto pronto nessa parte de cima, onde nós fizemos a curva. Agora vamos fixar na nossa maletinha. Naquela parte reta de baixo, eu vou marcar 7 centímetros de altura. E é a partir dali que eu vou prender essas duas abinhas. A parte reta sem costura, ela vai ficar para fora. E a parte arredondada é a que vai ficar no centro. Então, meçam os 7 centímetros, posicionem. Pode prender com um alfinete de segurança, com clips, como preferirem. Tá? E façam isso dos dois lados. A parte reta é a parte que fica para fora. Pronto. Agora é só fixar. Fixem as duas, né, com alfinete de segurança ou os clips. E levem a máquina para fazer uma costura de segurança. E vai ficar assim, ó, já estou com as duas abas prontas. Agora só faltam as tirinhas onde nós penduramos as guias, que são aquelas 4 partes iguais. Eu costumo fazer no ferro, mas aqui eu vou mostrar para vocês na máquina, tá? Eu dobro uma borda de 1 centímetro, dobro ao meio, e dobro novamente essas duas partes para o centro. Mas façam isso no ferro que fica perfeito, tá? Senão ela não fica tão lisinha e tão retinha. Eu tô só demonstrando para vocês aqui, mas eu vou levar minhas 4 partes para fazer lá no ferro essa dobradura.
certo? Vamos repetir esse processo nas 4 tirinhas. E vou trazer para vocês, olhem como fica passado no ferro. Ela fica perfeitinha. A borda de 1 centímetro, dobrei para o meio, dobrei 2 vezes novamente. E agora eu vou levar na máquina para fazer uma costura em toda a volta. Agora vamos fixar na nossa maletinha. Eu deixo uma distância de 10 centímetros da borda para dentro e coloco a primeira tirinha. Lembrando que a parte aberta ali debaixo da tirinha é a que fica para fora. Eu faço o acabamento só naquela parte que eu fiz aquela dobra de 1 centímetro. Nós vamos repetir isso com as 4 tirinhas. Marco a 10 centímetros da borda para dentro, prendo a tirinha e depois levo na máquina para fazer a costura. Na parte reta e na parte ovalada também. Sempre 10 centímetros de distância da lateral para dentro, para nós mantermos um padrão. Depois de nós termos colocado as 4 tirinhas, vocês podem prender elas com alfinete, se preferirem, né? Levem a máquina, façam a costura e já estaremos com a nossa maletinha praticamente pronta. Viram? Ó, agora é só levar na máquina e prender bem. Aqui nós já estamos na reta final, vamos agora prender o viés. Eu sempre coloco o viés na parte de dentro, não na parte principal, no externo, tá? A minha primeira costura é sempre do lado de dentro. Nas curvas, vocês façam um pouquinho mais devagar, para ficar bem na borda. Viés é treino, né, gente? Eu apanhei muito no início, não gosto muito do viés, mas já não tenho mais tanta dificuldade para fazer. Então, a gente acaba domando o bichinho. Vamos lá, então. Façam com cuidado. Aqui no cantinho, eu dou aquela dobradinha para fazer o canto mitrado no lado direito. Passo um pouquinho do início ali onde eu tinha feito uma dobrinha. E já está quase pronto. Agora é só fazer aquela dobrinha e prender ele. Nos cantinhos a gente dá um pouquinho mais de atenção para fazer o canto mitrado certinho. E basta fazermos a nossa costura do viés em toda a volta. Eu costumo começar a costura pelo lado reto, tá? Que é só onde eu prendo com os alfinetes, ou com os clips que nem eu fiz agora. Depois é só ir dobrando e costurando. Como eu já falei antes, o viés é uma questão de prática, né? Aproveitei e coloquei minha etiquetinha também, se você tiver pode colocar. E já está pronto. Agora só falta nós colocarmos o restante dos botões. Aqui eu vou marcar a parte da frente, onde eu vou colocar o meu botão. O meu botão de ímã, ele é de um lado só, vocês podem observar que eu coloco ele com uma pressão em cima. Ele tem um acabamento diferente. Mas você pode fazer também todo ele com botões Rita, não precisa ser com um botão de ímã se não tiver, pode ser com aquele botãozinho plástico. Só que eu acho que o acabamento fica mais bonito com esse. Pronto. Agora nós vamos colocar os botões Ritas na tirinha que vão prender as guias. Eu deixo uns 2 dedinhos de altura, mais ou menos, de sobra em cima e coloco o primeiro botão. Nós vamos repetir esse processo nas 4 tirinhas.
Em seguida eu volto aqui para mostrar para vocês. E está pronta a nossa maletinha para guias, nosso porta-guias. E aí, o que acharam? Deixem nos comentários para mim, e se tiverem dúvidas me chamem, que eu tento esclarecer alguma dúvida que possa ter ficado. Boas vendas para todos, axé, que seja de muito sucesso.